Olá, queridos alunos e alunas, tudo bem? Vamos voltar aqui para a página 42, que nós estávamos na aula passada, e eu parei com vocês aqui e agora eu vou continuar isso, tá bom? Esse conteúdo. Repare que eu coloquei aqui para você que isso é uma tabela do A, tá aqui, olha, tabela do A, vou botar aqui bem grande para você ver, olha. Resumo, tabela do A, beleza. Vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte. Primeiro você vai aprender por aqui, depois você pode voltar aqui e observar as reações como estão aqui, o resumo. Mas o importante é que você aprenda essa tabela do A e por que é tabela do A. Como pré-requisito, você precisa saber isso aqui, olha, que a oxidação branda é com permanganato, hidroxódio, afrício, quebra-pia, ozonólise, quebra-dupla, em 2 etapas, ozônio e zinco. E na segunda etapa a água e a enérgica com mistura sulfomangânica ou sulfocrômica e quebra-dupla também. Eu na aula passada, ela foi uma aula bem rápida, porque o que eu queria é que você guardasse isso é pré-requisito. Ou seja, se você não tem esse pré-requisito, se você não sabe como é que é a oxidação branda, a ozonólise, a enérgica, quais são os reagentes, você deverá assistir novamente aquela aula e guardar isso. Só venha para essa aula e depois guardar isso. Se a aula é pequena, é para você guardar mesmo, tá bom? Vamos lá, por que tabela do A? A tabela do A é porque ela envolve funções todas com A. Repare, aqui é álcool e aqui é alceno. E as funções obtidas também vão ser com A. Então eu vou fazer aqui para você. Olha só. Primeiro, eu tinha falado de quebra de ligação pi dupla, não é isso? Então eu vou escrever aqui. Olha só. A oxidação branda de um alceno dá com A. Vou botar aqui, ó. Álcool. A ozonólise também com A. A função com A que você estuda em nomenclatura logo após álcool é aldeído. Ok? Vamos lá. E depois a função com A que você estuda após aldeído é ácido. Ácido carboxílico. Vou escrever apenas aqui a palavra ácido. Ok. Feito isso, você vai guardar que oxidação branda dá álcool, ozonólise dá aldeído e enérgica dá cetona. O álcool aqui ainda vou ser mais específico. Eu vou colocar aqui que dá diol. O que é diol? 2 hidroxilas. Beleza. E agora, o que dá a oxidação de um álcool? A oxidação de um álcool, nós só fazemos aqui a oxidação enérgica. A oxidação enérgica de um álcool também dá ácido. Olha que fácil para você guardar. Em que meio ocorre a oxidação enérgica? Não ocorre em meio ácido? Então vai ter que dar ácido carboxílico. É uma relação aí para você estabelecer. Ok? Bom, vamos lá. Vamos para a primeira aqui. Oxidação branda de álcool. Você vai deixar isto aqui, olha, em branco, ok? Porque algumas questões envolvem oxidação branda. Não é o mais correto, tá certo? Mas já vi aparecer em vestibular perguntando a oxidação branda de um álcool. Não é o mais correto, mas depois eu te preparo para isso. Mas finge que isso aí não existe. Na verdade não existe, né? Mas você vai botar aí porque acontece erro de vestibular. Ozonólise de álcool não existe. Ninguém faz ozonólise de álcool. Então o que você tem que guardar aqui? Olha os As. Quais são as substâncias que nós podemos trabalhar oxidação aqui nesse assunto? Com A, álcool e aqui alceno. E vamos lá. O que pode dar? Aqui com A, álcool, aqui aldeído e aqui ácido. Ácido é bem fácil porque isso aqui ocorre em meio ácido. Então vamos agora para a oxidação de álcool. Vou fazer a oxidação de um álcool primário. Olha só, você vai usar esse espaço aqui embaixo e o verso dessa folha para copiar essas reações, tá bom? Então pega a apostila aí para copiar. Então vamos lá, vou colar aqui. Qual é o reagente? Qual é o reagente da oxidação enérgica?
permanganato em presença de ácido sulfúrico. Oxidação de um álcool primário, olha só, oxidação em meio, olha para cá, ó, ácido. Não vou nem lá em cima. Oxidação em meio ácido tem que dar um ácido. Então a oxidação vai ocorrer nesse carbono aqui, olha, que eu coloquei em amarelo, tá vendo? Sempre no carbono do grupo funcional. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar aqui essa substância, olha aqui, ó. Oxidação aqui. Pronto. Vai dar um ácido carboxílico. Acabou. Perfeito? É isso aí. Agora, se o álcool for secundário, vou botar mais um carbono aqui. Se o álcool for secundário, o que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Está aqui o reagente, mistura sulfomangânica, poderia ser essa aqui também, mistura sulfocrômica. Vamos lá. Será que eu consigo, nesse carbono aqui do meio, olha, tá aqui ele, ó, formar um ácido carboxílico? Vou tentar. Olha para cá. Vou colocar assim, assim, vou botar um dupla O. Mas se eu colocar um OH aqui, repare que esse carbono vai ser pentavalente, vai fazer 5 ligações, então não pode. Então, quando o álcool é secundário, não dá para formar ácido carboxílico. Aí você vai dizer, Caê, mas você não colocou aí que dá cetona, porque isso aqui é uma cetona. Sim, mas eu coloquei um asterisco aqui. Olha para cá. O grande lance agora é esse. Quando não der para formar o que eu coloquei aqui nessa tabela, tá certo? Você vai formar uma cetona. E quando é que você vai saber quando vai formar uma cetona? Quando não der, poxa, não tem como colocar um ácido carboxílico no carbono do meio. Agora vamos pensar aqui em álcool terciário. Espera aí. Assim. O álcool terciário, observe que no caso desse álcool, se eu fizer essa oxidação, vamos lá, teoricamente, não é? Vou colocar aqui. Eu teria que fazer isso, olha. Pá, tá, e botar um dupla O aqui. Vai dar um carbono pentavalente. Então não ocorre reação. Vou pegar aqui, olha, e vou deletar. Então não existe oxidação de álcool terciário por esse método. O que seria a oxidação de um álcool terciário? Por exemplo, se eu pego o etanol, vou colocar aqui para você, C2H6O. A oxidação dele é quando ele queima. Vou reagir com O2, dando CO2 mais o quê? H2O. Então, nesse caso, existe oxidação, mas a oxidação aí é por combustão. Vou até balancear aqui para você. 2 de CO2, 3, 2, oxigênio 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. Aqui eu vou botar 3. Ok? Agora, retornando aqui, uma observação importante. Essa reação aqui, ela passa por um estado intermediário, que seria a formação do aldeído. Olha o carbono aqui. Só que ela não para no aldeído. Isso aqui é uma etapa intermediária do álcool primário. E é aquilo que eu mostrei para você. Se você voltar à aula que eu dei para você, que eu falei do vinho, que eu falei da oxidação do etanol, que é reações de oxidação 1, que eu falo de NOx, você vai se lembrar que o aldeído ele pode ser formado pela oxidação do álcool. Só que o álcool ele passa a aldeído e depois vai imediatamente a ácido acético, a ácido etanóico. E aí, nesse caso, isso torna o vinho impróprio para o uso como vinho. Mas você pode pegar esse vinho aí e guardar na geladeira e usar para temperar comida. Fica muito bom, não tem problema nenhum, tá bom? Então lembre-se, se em algum momento pedirem qual é a etapa intermediária na oxidação de um álcool primário, a etapa intermediária é a formação de um aldeído. Mas não para aqui, a reação vai direto para ácido, não dá para parar no aldeído. Ele é apenas um intermediário aí da reação.
Agora nós vamos para as oxidações de alcenos. Vou começar com a oxidação branda. Você tem que se lembrar que o reagente da oxidação branda é permanganato de potássio, meio neutro ou meio básico, a baixa temperatura. O que acontece? Lembra que eu falei que ela é branda? Por que ela é branda? Porque ela só vai quebrar a ligação π. Então eu vou colocar aqui, olha. Vou quebrar essa π aqui, ó. Tô quebrando a π aqui, tá vendo? Olha. Tô pontilhando a ligação π todinho, olha. Tá aqui, ó. Toda quebradinha, ó. Vou quebrar a π. Perfeito? Quebrei a π. O que vai acontecer? Vai dar um álcool. Que álcool é esse? Eu disse para você que é um diol. Então eu vou colocar aqui OH e OH nos carbonos em que eu quebrei a ligação π. Ok? É isso, gente. Então essa reação forma um diol. E olha que interessante, diol vicinal em carbonos vizinhos. Beleza? Olha só, não se preocupe com os subprodutos dessas reações, tá certo? Isso não vem ao caso agora. Você já sabendo qual é o produto orgânico, já está excelente. Se você quiser, depois você entra em contato comigo que eu te digo quais são os subprodutos inorgânicos. Mas o que importa é você saber qual é o produto orgânico. Agora, essa reação é muito interessante, que ela é chamada de teste de Bayer. Esse Bayer tem um E aqui antes do Y. O teste de Bayer, ele é muito legal porque ele foi elaborado por um alemão chamado Adolf von Bayer. E Adolf von Bayer, quando realizou esse teste, teve como objetivo mostrar que dá para diferenciar, por exemplo, um alceno de um cicloalcano. Repare, esse e esse possuem a mesma fórmula molecular. Só que o teste de Bayer só ocorre quando a substância apresenta a ligação π. Então, se não houver a ligação π carbono-carbono, hein? Não é ligação π qualquer não, ligação π carbono-carbono. Se não houver ligação π, não forma essa substância. Depois eu vou passar um vídeo para você do teste de Bayer, ok? Então, olha que interessante aqui. Aqui tem ligação π, tem produto. Aqui então, não tem ligação π, não vai ter produto formado. Na realidade, o produto formado é porque forma um precipitado aí de MnO2, que é um precipitado castanho. Mas também eu vou mostrar isso no vídeo que eu vou deixar aí para vocês disponível. Vamos agora para a ozonólise de um alceno. Vou colocar aquilo que você aprendeu na aula anterior, que você treinou bastante, que é o reagente. Ela ocorre em duas etapas. Vamos lá, gente. O que eu preciso é o produto orgânico. Então eu vou fazer isso, eu vou copiar aqui. Beleza? Copiei. Vou colar aqui. O que eu disse que quebra? A π ou a dupla? Eu disse para você que quebra a dupla. Quais são os carbonos da dupla? Vamos identificá-los aqui, ó. É esse e esse. Beleza? Então eu vou quebrar essa dupla. Eu vou apagar aqui, olha. Vou apagar, ó. Estou apagando a dupla. Repare que os carbonos são esse e esse. Vou só afastar um pouquinho aqui para não ficar tão bagunçado. Beleza? Afastei. O que eu disse que ocorre na ozonólise? Formação de quê? Aldeído. E se não der para dar aldeído, o que vai dar? Cetona. Então vamos lá. Aqui na ponta eu consigo formar um aldeído? Eu consigo. Então, um aldeído. Mas existe aldeído no carbono do meio? Não. Então aqui vai se formar o quê? Cetona. Então são esses os produtos. Ok, gente? Agora, cuidado. Às vezes essa reação, eles dizem assim, eles botam assim, olha, vou mostrar para vocês aqui. Que isso aqui dá A e depois dá B. Aí eles colocam aqui O3 em presença de zinco. Beleza. Vamos lá, botar aqui. Setinha. E aqui eles colocam H2O. Eles nunca perguntam o que é esse A. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que isso. Quando se faz, ou melhor, a ozonólise,
Inicialmente, o que ocorre é que quando quebra essa ligação π aqui, primeiro forma-se algo desse tipo aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, vou botar um O aqui e essa ligação. E aqui forma isso. Isso aqui é o A, isso é chamado de ozonídeo. E isso se transforma em B. B mais C aqui no caso, porque aqui, olha, repare que formaram duas substâncias diferentes. Se por acaso o meu alceno fosse um alceno desse tipo aqui, na ozonólise formaria duas moléculas de um mesmo aldeído, porque eu iria quebrar aqui, perfeito? Os carbonos são esse e esse, então eu teria duas moléculas iguais. Eu poderia dizer que só forma quem aqui no caso? Somente o B. Mas aqui nesse caso forma B e C. Perfeito? Então esse A aqui você não tem que se preocupar com ele, é um intermediário, mas às vezes aparece assim representado em vestibular, mas eles nunca perguntam nada daqui, eles perguntam o produto final. Agora nós vamos fazer a oxidação enérgica. Vamos para a enérgica. Você tem que se lembrar qual é o reagente, permanganato e meio ácido. E olha aqui que eu falei para você, meio ácido tem que dar o quê? Fala para mim. Se você não falou ácido, você está se esquecendo aí, porque eu disse que meio ácido vai dar ácido. Então, olha só. Vou copiar essa molécula aqui. Copiei. Vou colar aqui, ó. E o que quebra a oxidação enérgica? Também quebra a dupla. Vou quebrar essa dupla aqui, ó. Quebrei aqui. Quebrei aqui. Beleza. Vou separar. Só chegar um pouquinho para cá. Tudo bem? Quais são os carbonos que me interessam aí? Esse carbono aqui e esse aqui. No produto é esse carbono e esse. O que eu disse para você? Que tem que dar ácido carboxílico. Mas se não der para dar ácido, o que dá? Cetona. Será que eu consigo montar um ácido aqui? Não, não consigo. Montei uma cetona. Aqui sim, na ponta, eu consigo montar o ácido carboxílico. Perfeito? O próximo exemplo você vai copiar dentro desse retângulo. E eu deixo claro aqui para você. Olha só, alceno com a dupla no carbono 1. Está aqui. Quando a dupla acontece no carbono 1, preste atenção aqui no que eu vou te mostrar. Esse carbono aqui, ele vai virar CO2 mais água. Eu vou explicar por quê. Perfeito? Então vamos lá. Nós sabemos que a oxidação enérgica ocorre na presença de quê? Vamos dar um pouquinho, vou botar aqui, ó, K2, CR2O7 em presença de ácido sulfúrico. Qual é o mesmo nome dessa mistura? Mistura sulfocrômica. E aí o que vai acontecer? Eu vou repetir aqui, olha. Repetir. Vou quebrar a dupla. Observe, quando eu quebro a dupla aqui, desapareceu aquele carbono. Moça, cadê aquele carbono? Aquele carbono eu vou deixar aqui. O que tem que dar? Ácido carboxílico. Vou botar aqui na ponta. Deu ácido propanóico. Mas o que eu faço com isso aqui? Repare, quando no meio é muito oxidante, vai dar esse ácido aqui, olha. Qual a nomenclatura desse ácido? Eu vou dar um tempo para você. Para o vídeo e tenta achar aí. Parou? Olha, você deve estar quebrando a cabeça. Mas não é um ácido carboxílico. Isso aqui é ácido carbônico, H2CO3. E nós sabemos que o ácido carbônico ele é instável e se decompõe em água, mais o que? CO2. Então está explicado para você porque que esse carbono aqui vira água e CO2. Então não se esqueça, quando a dupla estiver na ponta, não vai dar ácido metanóico, vai dar ácido carbônico que se decompõe em CO2 e água, tá certo? Isso acontece para oxidação enérgica.